Seja bem-vindo ao Nerd em Série, aqui é Fernando Padawan. Hoje eu trago para vocês um vídeo especial sobre Westworld. Pessoal, desde já peço desculpas a todos pelo tamanho do vídeo, que ficou muito grande, mas eu recomendo que todos assistam até o final, porque são muitas informações. Como vocês perceberam pelo título do vídeo, eu vou trazer algumas teorias que já foram reveladas e outras que ainda são especulações, e algumas referências também. Vou começar falando das linhas de tempo, pessoal. Como todos já devem ter percebido, a gente tem algumas linhas de tempo ao longo da série. As principais são três. Nós temos o tempo presente, onde a gente pode ver o Homem de Preto com o Ted e a Angela, ou mesmo os funcionários trabalhando ali naquela parte do backstage da Delos, né? E ainda a própria Dolores, que está viajando sozinha, né? Outra linha de tempo é a que se passa 30 anos atrás, onde nós vemos a Dolores junto do William e do Logan, e ainda temos a terceira linha de tempo, que é aquela que a gente vê são há 35 anos atrás, que a Dolores está chegando de vestido ali na cidadezinha ali de Escalante, né? Onde ela vê o treinamento dos robôs, e depois ela entra na igreja. Tem aqueles cortes de cenas, né? Ela nos corredores até chegar na sala secreta e tudo, né? Mas nós ainda temos duas linhas de tempo, sendo elas que um ano atrás o Homem de Preto mata a Maeve e a filha dela, que após esse acontecimento o Ford realoca a Maeve para uma outra narrativa, que é a narrativa que a gente conhece no tempo presente, que ela é cafetina lá no Mariposa, né? E lembrando que esse momento que o Homem de Preto mata a Maeve é logo após a morte da esposa dele, que ele retorna ao parque, né? E a outra linha de tempo que a gente observa, ela se passa 3 anos antes da morte do Arnold, que é aquele momento que o Ford e o Arnold decidiram ir morar no parque. Isso reforça ainda mais a morte do Arnold ter acontecido no parque, né? Um outro ponto que pode nos ajudar a evidenciar que temos as linhas de tempo diferentes são os logos da Westworld, né? Ora a gente vê o logo atual, como por exemplo naquela cena que o Lee está apresentando a narrativa que ele acabou de criar, né? Vê o logo bem grande atrás deles todos ali. E a gente vê bem nitidamente o logo antigo na chegada do William ao parque, né? Quando ele desembarca daquele trem futurista, que a Anja vai receber ele, né? Eles estão subindo a escada rolante. Tem aquele logo enorme. A gente vê nitidamente que é o logo antigo ali, né? E também no flashback do Ford, a gente vê no jaleco dos funcionários o logo antigo. E também vemos esse mesmo logo antigo na hora que o Bernard vai acessar o computador no subnível 82. A gente vê o logo antigo no computador. E uma outra referência que me ocorreu agora, a gente vê um robô desativado em pé, ele tá meio desfocado assim, né? Fazendo referência ao pistoleiro do filme de 73, né? Mas agora eu quero falar com vocês sobre a Dolores, tá? Como a gente sabe, ela aparece em 3 momentos distintos ao longo da temporada, né? Logo no começo, já rola uma cena, ela na sala secreta, há 35 anos atrás, falando com o Arnold. Nesse momento a gente vê que ela tá vestida, ao contrário dos outros rostos que a gente vê normalmente nus, né? E lembrando que esse vestido azul da Dolores é uma referência à Alice do País das Maravilhas. Lembrando que até o Arnold pede para ela ler um trecho do livro, né? E esse mesmo trecho do livro, o personagem do Jack, né, do Lost, ele lê pro filho dele na série. Lembrando que as duas séries têm o mesmo produtor, né? Que é o J.J. Abrams, diretor e produtor de Star Wars também, né? Depois a gente vê que o Arnold propôs a ela a participar do Maze e ela aceitou, né? E ao longo da temporada, a gente viu vários cortes com a Dolores. Ora, era a Dolores de 35 anos atrás, e aquelas cenas que a gente viu no começo ali, depois a gente vai descobrir que é na cidadezinha de Escalante, né? Onde os robôs eram treinados. E lembrando que a Dolores do tempo presente, ela também usou esse vestido azul, né? Que faz referência a Alice, né? Só que quando a Dolores chega junto com o William e o Logan em Pariah, ela acaba trocando o vestido azul por aquela calça e aquela camisa, né? Depois ela usa até o final da temporada. Então toda a jornada dessa Dolores de 30 anos atrás é acompanhada pelo William, onde eles acabam até conhecendo o Lawrence. Lembrando que o Homem de Preto deixou bem claro que ele conhece muito bem o Lawrence, né? E a gente vê que a Dolores faz um amorzinho gostosinho ali com o William. E nisso vão rolando vários cortes de câmera, onde a gente percebe nitidamente que a Dolores do tempo presente, ela tá refazendo essa jornada, esse caminho que ela fez com o William há 30 anos atrás. Isso fica bem claro, né? No começo dá a entender que a Dolores está refazendo esse caminho por causa daqueles devaneios, né? Que foi aquela atualização que o Ford colocou nos hosts, né? E a partir dessa atualização, os hosts passaram a ter os devaneios. E com esses devaneios, desbloqueou a memória dos hosts. Então, a partir desse ponto, eles conseguiram lembrar de situações passadas, né? Primeiro eu pensei nisso, que a Dolores estava revivendo uma memória dela. Mas naquele episódio que a Dolores está na beira do rio ali, que ela foi pegar água, e ela tem uma visão dela própria morta na beira do rio, usando a mesma calça e a mesma camisa, isso já deu a entender que ela já havia refeito essa mesma jornada
outras vezes. Aí eu fiquei confuso, eu falei, pô, mas então não é mais por causa dos devaneios, né? Em alguns outros momentos, a Dolores refez esse caminho. Mas o que teria ativado, então, essa memória nela, né? Para ela refazer esse caminho? Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha disso? Ela refez o caminho após os devaneios ou ela vem ao longo dos 30 anos refazendo esse caminho? Deixa aqui no comentário, vamos falar sobre isso aí. E não podemos esquecer também que nesse último episódio, depois daquele momento que é revelado que o Bernard foi feito à imagem e semelhança do Arnold, né? A gente descobre que a Dolores matou o Arnold, né? E eu tenho uma teoriazinha aí sobre essa questão da morte do Arnold, mas eu vou estar falando um pouquinho mais pra frente, tá bom? Lembrando, pessoal, que assim, pra quem não pegou ainda as transições de câmera que eles usaram ao longo da temporada, presta atenção naqueles cortes de câmera que acontecem naquela cena do cemitério antes deles chegarem em Pariah, ou mesmo na cena do trem, quando ela vai olhar o logo no caixão do Slim, tem aquele corte de câmera também. Ou mesmo nessa cena que eu falei, que ela tem a visão dela morta na beira do rio, também tem um corte de câmera. E também tem um corte de câmera quando essa mesma Dolores de 30 anos atrás foge do acampamento dos confederados. Se vocês lembrarem, ela tá com a barriga aberta, sangrando, né, com a camisa suja de sangue. Se vocês se lembrarem bem, ela não aparece mais depois disso. Nas cenas que vem depois, que nesse ponto que ela fugiu também tem um corte de câmera, né, dela de 30 anos com ela no tempo presente. Após isso, a gente não vê mais essa Dolores de 30 anos atrás. Nós vemos apenas a Dolores de 35 anos atrás, que é aquela que a gente vê de vestido azul, andando pela cidadezinha lá de Escalante, entrando na igreja, e nos corredores ali e na sala secreta. E também nós vemos a Dolores do tempo presente, fazendo esse mesmo percurso que a Dolores de 35 anos atrás. Na cidade, entrando na igreja, nos corredores, até chegar na sala secreta. A minha pergunta para vocês, eu quero que vocês ponham aqui nos comentários. Cadê a Dolores de 30 anos atrás? Vou jogar aqui para vocês. Será que é a Dolores que está enterrada no cemitério? Fica a dica. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Agora falando sobre o Bernard, depois que a gente descobre que ele é um host, pau mandado do Ford, ou fazendo referência ao Homem de Preto, né? Quando ele fala pro Ted que ele é um mascote leal, né? Aí a gente descobre que o Bernard, além de ter matado a Teresa, também matou a Elsie, né? Apesar que ninguém encontrou o corpo dela ainda, né? E a gente pôde perceber que ele ficou muito bravo, né? Muito revoltado com o Ford. E quando a Maeve manda ele ir até o fim, naquela analogia que foi perfeita, diga-se de passagem, foi o que ele fez, né? Ele pegou, reprogramou a Clementine para ajudar ele, né? E aí ele chamou o Ford para aquela conversinha lá no Subnível 83 e obrigou o Ford a liberar todo o histórico dele, né? Desde quando ele foi posto online até aquele momento presente, né? E ali a gente pôde perceber que essa mesma situação do Bernardo forçar o Ford a revelar as coisas para ele, né? A gente descobriu que essa mesma situação já aconteceu outras e outras vezes. Só que cada vez que isso aconteceu, o Ford foi lá e reprogramou o Bernard. Só que dessa vez, como o Ford está preocupado com essa nova narrativa que ele criou, né? Narrativa essa que leva a crer que ele vai estar recontando a trajetória que levou à morte do Arnold, né? Aparentemente, ele está recontando o que aconteceu no passado, né? E no final, o Ford vira o jogo, faz com que o Bernard se mate ali, né? Pessoal, uma pequena referência, não sei se vocês notaram, mas a única pessoa na série inteira que usa óculos é o Bernard. Eu não sei se vocês repararam nisso, só eu reparei. Porque eles vivem num momento que não tem mais doenças. Ou pelo menos existe a doença, mas já existe a cura. Muito rapidamente você já consegue curar a pessoa. Agora vamos combinar, o que é um problema de visão se eles têm cura para câncer, cura para AIDS, cura para tudo quanto é doença? Lembrando que o Bernard foi criado à imagem e semelhança do Arnold. Ou seja, até 35 anos atrás, não existiam essas curas. Então quer dizer que, de cara, a gente já devia ter percebido que ele era um host, né? Você concorda que essa narrativa que o Ford criou é para recontar essa história de 35 anos atrás, que levou à trágica morte do Arnold? Deixa também no comentário. Agora me digam uma coisa, na opinião de vocês, quem é o Homem de Preto? Para a maioria, e eu me incluo nessa maioria, é o William. Agora tem muitos achando que é o Logan. E para você, quem é o Homem de Preto? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário, tá? Ainda falando do Homem de Preto, né? Esse aí é um dos grandes mistérios da série, né? Porque, por exemplo, a gente vê que ele, no começo da série, fala para Dolores que são velhos amigos. Lembrando que a Dolores pergunta pro Ford se eles são velhos amigos e ele fala que não, né? E ele já falou pra Dolores e outros hosts que ele já vem há 30 anos ali no parque e ela ainda não o reconhece.
Então quer dizer que se o Homem de Preto conhece a Dolores há 30 anos, tudo leva a crer que ele seja o William mesmo. Por exemplo, aquela cena que o Homem de Preto arrasta a Dolores pro celeiro. Tem muita gente acreditando que ele arrastou ela pro celeiro ali para poder reprogramar ela. É como assim, Fernando, para reprogramar ela? Vocês têm que lembrar que a Dolores, ela foi o primeiro robô criado no parque. Ou seja, ela é da primeira geração. E quem deixa isso bem claro é o irmão do Thor, o Marrento lá, que ele fala, né, que ela foi o primeiro robô criado, só que ela tem aquela aparência de ser um host novo, que ela sofreu atualizações ao longo do tempo. E também a gente não pode esquecer que o Homem de Preto fala pro Ted num momento lá que ele sabe como mudar as regras do parque. Talvez ele estivesse fazendo referência a isso, né? Que ele seria capaz de reprogramar a Dolores. Pode ser a essas mudanças que ele se refere. Mas diga aqui nos comentários se você concorda com essa teoria de que o Homem de Preto teria reprogramado ela ali no celeiro ou não. E como o Homem de Preto deixa bem claro naqueles vários momentos que ele tá com o Lawrence, que ele conhece muito bem e há tempos o Lawrence. Não é à toa que ele tá vindo 30 anos no parque, né? Em relação ao Lawrence, tem aquela referência da roupa dele, né? Quando o Homem de Preto, no tempo presente, salva o Lawrence do enforcamento, aquela roupa que ele tá usando é a mesma roupa que o Lawrence tá usando quando se despede do William e da Dolores, lá naquele canyon lá, aquele lugar que a Dolores desenhou, né? É a mesma roupa. Então é mais uma referência para que o Homem de Preto seja o William, né? E como vocês podem notar, o Homem de Preto é cheio de pequenos detalhes, pequenas informações, referências, né? Por exemplo, quando o Homem de Preto tá junto ali com o grupo da Armistice, vem dois caras para conversar com ele, e um desses caras fala para ele que a fundação do Homem de Preto salvou a vida da irmã do cara, né? Que ele é agradecido por isso e tudo. E o Homem de Preto, com aquele jeito delicado dele, fala que se ele der mais uma palavra, ele corta a garganta do cara, né? Que afinal de contas ele tá de férias. Aí eu lembrei daquele momento que o Homem de Preto fala pro Ted que ele é dono daquele mundo, ou seja, de Westworld, né? Ele é um deus, ele é um titã da indústria. Você pode notar que ele é um cara grande dentro da Delos, dentro da diretoria, algo do tipo. Talvez um acionista majoritário, alguma coisa assim. A gente pode até ver essa relação do Homem de Preto ser um cara importante dentro da Delos ou da diretoria, enfim, né? É quando, por exemplo, o Homem de Preto quer usar um explosivo para ele poder tirar o Rodrigo Santoro da cadeia. A menina pergunta pro Marrento, pro irmão do Thor, se ele autoriza o uso de explosivo, e ele autoriza. E num outro momento, o irmão do Thor falou que ele é um visitante VIP, evidenciando essa relação que ele tem com a Delos. Agora, um momento bem interessante foi ali no episódio 8, quando o Homem de Preto e o Ted salvaram a Angela. Angela é aquele mesmo host que recebeu o William na chegada dele no parque, que estava há 35 anos atrás naquela cena dela com o guarda-chuvinha, onde os robôs treinam. É a mesma Angela. Tanto é a mesma Angela, que até o próprio Homem de Preto fala pra ela, né? Nossa, mas o Ford gosta de manter um rosto bonito mesmo, né, tal. Porque como ele é o William, né, então ele já viu ela outra vez, né, no passado. Aí no momento que eles estão ali pra salvar a Angela, vem um cara gigante, mascarado, com um chifre, usando um machado. Lembrando que a descrição que eu acabei de passar desse cara bate com a mesma descrição que a Armistice fala pro Homem de Preto, depois do Homem de Preto ter salvado o Santoro lá, né? Que ela tá contando que um cara invadiu a vila dela e tal, e que esse cara atende pelo nome de Wyatt. Mas a descrição que ela tá dando é a mesma cara que a gente tá vendo o Homem de Preto e o Ted enfrentarem aqui. E lembrando que essa mesma figura que o Homem de Preto e o Ted estão enfrentando, tem uma foto dele no escritório do Lee Sizemore, o cara que cria as narrativas lá. Naquele momento que a Charlotte vai no escritório conversar com ele, atrás da Charlotte, uma foto dele. E a Charlotte fala pro Lee que o Ford desenterrou uma vila antiga na margem do parque e criou um bando de caras mascarados para aterrorizarem os convidados e anunciar a vinda de um vilão matador chamado Wyatt. Mas será que o Ford criou esses caras só para afastar os visitantes daquela região? Mas se não, qual o propósito deles, então? Será que o Maisie fica ali perto de onde eles estão? Por isso que precisaria de uns caras aterrorizantes? Comenta aí, dá sua opinião. Depois a gente vê até um bando deles aparecendo ali na escuridão, né? Lembrando que essa vila antiga que a Charlotte fala é aquela área em construção que eu mostrei no mapa, tá? E já no 9º episódio, né? Nesse último episódio que foi ao ar, a gente viu que teve vários e vários momentos que eles focaram na faca, que primeiro o Logan usa, depois ela fica com o William, até a Dolores usou a faca, né? Eles focaram muito ali na faca porque aquela faca é igual, é idêntica à do Homem de Preto. Seria mais uma referência
ao William ser o Homem de Preto. Outra referência é quando o Logan pega a foto da irmã dele, mostra na cara do William, coloca dentro do paletó dele, para ele não se esquecer da irmã dele, né? Essa foto é a mesma que o pai da Dolores encontrou lá na fazenda dele. Afinal de contas, o Homem de Preto ele está vindo ali há 30 anos, né? Agora a pergunta é, que momento que o William perdeu essa foto? Porque a foto estava no paletó dele, né? Em algum momento ele perde essa foto. Quando foi isso? Você concorda até aqui? Ou você que achava que era o Logan, tá começando a desconfiar que pode ser o William? Comenta aí embaixo. A gente também teve a Ângela falando da cidade engolida pela areia. E o Homem de Preto fala que ele já esteve lá, né? Mas se a gente lembrar bem, nunca mostrou o Homem de Preto lá na cidade de Escalante, né? Mas já mostrou o William com a Dolores em Escalante, há 30 anos atrás. E aí, você tá começando a acreditar que o William é de fato o Homem de Preto? E agora? Lembrando que, pela narrativa que o Ford está criando, ele mandou desenterrar a cidade de Escalante e refazer, né? Agora, o que foi aquela confusão que a Dolores fez ali, já no tempo presente, né? Ali na igreja. Ela ia falando William e quem entra na igreja é o Homem de Preto. E aí ele dá aquele olá, Dolores, pra ela e ela com aquela cara de horror, né? De terror, de medo. Que cena, hein? E a Maeve? O que vocês estão achando da Maeve? Tô achando que ela tá se preparando pra guerra mesmo, cara. Tem algumas partes ali da Maeve que não tem, assim, muito sentido, né? Tipo assim, ela conversa de boa, tal, com o Félix e o Barbudinho. Ela vai pra cá, vai pra lá, anda daqui pra ali. E ninguém fala nada, ninguém pergunta pro Félix o que o Félix tá fazendo com aquela host ali. Por exemplo, ele tá em outros setores andando com uma host, mas ele é um açougueiro, ele tem que ficar no setor dele, ele não poderia sair por ali, né, dando um rolê. Mas ele dá o rolê com a host ali, tranquilão, ninguém pergunta nada, ninguém questiona nada. Cadê a segurança dessa empresa, né? Mas até aí, beleza, tudo bem, vai. Agora tem muita gente em dúvida há quanto tempo a Maeve é cafetina no Mariposa, né? Tem gente que fala 4 anos, tem gente que fala 10 anos. Na verdade, pessoal, ela tá há 1 ano como cafetina. Vocês têm que se lembrar que 1 ano antes, o Homem de Preto matou a Maeve e a filha dela naquela narrativa antiga dela. E o Ford mandou realocá-la para uma outra narrativa e colocaram ela como cafetina no Mariposa, né? Lembrando, quando o William e o Logan chegam na cidade, não existe a Maeve. Ali nós já temos a Clementine. Lembrando que a Clementine sempre fez a mesma narrativa da prostituta lá no bordel. Mas a Maeve, há 30 anos atrás, não estava como cafetina. É por isso que a gente não vê ela ali. Ela está apenas há 1 ano como cafetina. Tanto que ela nunca cruzou com o William. Lembrando que quando o Homem de Preto mata a Maeve, foi quando o Homem de Preto ficou viúvo e decidiu voltar para o parque. E ele resolveu criar a história dele e ele foi lá e matou a Maeve e a filha dela, né? Aí vocês podem ver que tá interligado, né? A narrativa de um com o do outro, estão todos conectados. Depois a gente teve ali a Maeve recrutando seu exército, né? Onde ela começou pelo Santoro. Aparentemente agora ela tá autoconsciente, né? Ela pode mandar nos robôs, assim como o Ford faz, né? Talvez ela não tenha o mesmo nível que o Ford, mas ela consegue mandar de boa nos robôs. Pessoal, agora eu vou especular aqui com vocês um pouco, tá? Já vou começar falando aqui que, na minha opinião, tá? Caso a HBO não queira aprontar nada, o Homem de Preto é sim o William. Por todas as referências que eu já citei aqui anteriormente. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a de vocês, tá? Deixa aí no comentário. E a Maeve, ela foge? Eu acho que sim. Lembrando que tem um momento, eu não vou lembrar agora o episódio, que eles citam que tem um explosivo na coluna dos hosts. Então quer dizer, se ela não conseguir fugir, de duas uma, ou ela foge, ou ela vai explodir e vai ser aquela sujeira toda, né? E o Maze, o que é o Maze, afinal de contas? De novo, na minha opinião, o Maze não é um lugar que você vai fisicamente lá. Na verdade, ele é a autoconsciência. Lembrando que a autoconsciência para os robôs, para os hosts, é como se fosse a liberdade. Agora, se o Maze for isso, eles alcançarem a autoconsciência, qual vai ser a reação do Homem de Preto? Porque aparentemente o Homem de Preto está procurando um lugar, ou digamos uma pessoa. Agora, se for a autoconsciência, qual vai ser a reação dele? O que ele vai fazer? Eu não tenho a menor ideia. Por isso que eu quero que vocês comentem aqui o que você acha que vai acontecer se for isso mesmo. Então deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, da promo que a HBO soltou do último episódio. Lembrando que é um episódio especial de 1h30, tá bom? Eu vou começar aqui falando pra vocês sobre a Maeve. Ela apareceu em vários momentos na promo, como por exemplo, ela usando um vestidinho preto no elevador junto do Félix.
Se vocês perceberem, tem um corte ali bem rapidinho de um frame, que num momento ela tá com esse vestidinho sem bolsa, e no outro momento ela tem uma bolsa tiracolo, usando o mesmo vestido. É um frame bem rápido. A gente sabe que a Maeve gosta muito da Clementine, né? Gosta tanto que ela foi lá no subnível 83 atrás dela. Nesse momento ela tá usando uma roupa diferente, e junto com ela já tem o exército dela, né? Que é o Félix, o Santoro e a Armistice. Agora, e o Barbudinho? O que aconteceu com o Barbudinho? Pereceu? Sabe-se lá, né? Num outro momento, a gente tem o Santoro quebrando o pescoço de um dos açougueiros. Provavelmente é nesse momento que ele rouba a roupa do cara para poder se disfarçar, né? A gente vê de novo ela com aquela roupa que ela usou no subnível 83 e a bolsa junto do Félix e do Santoro. Tem a Armistice mordendo o dedo de um dos açougueiros, provavelmente também para pegar a roupa dele, né? E aquele momento da Maeve na promo que eu achei o principal. Ela com aquele vestido preto, a bolsa tiracolo, ela nas escadas rolantes para ir pegar o trem para deixar Westworld, para voltar para o mundo real. Esse momento eu achei muito importante porque é a mesma cena do William chegando, né? Só que é o contrário, né? O William tava chegando e ela tava deixando o parque, né? E uma curiosidade, lembrando que a Charlotte mandou o Lee criar uma narrativa pro pai da Dolores levar os dados para fora do parque. Será que ele vai estar nesse mesmo trem junto da Maeve? Porque na promo não tem nada da Charlotte, não tem nada do pai da Dolores. E como não podia ser diferente, a Dolores também tem muitos momentos na promo, né? A gente vê que a Dolores tá com o Homem de Preto ali no cemitério do lado da igreja ali, no tempo presente, olhando a sepultura dela própria, né? Porque tem o nome da Dolores na cruz, né? A gente vê um frame ali rápido que ela tá com uma cara de medo ali, de horror, assim. No outro corte, naquela mesma cena do cemitério, a gente tem a Dolores com um corte no lábio ali, na boca, né? Uma cena interessante foi ela arrastando o Homem de Preto dentro da igreja, né? Em direção ao altar da igreja. Provavelmente essa cena deve ser na sequência da chegada do Homem de Preto na igreja. Deu a entender isso. Uma cena interessante ali, eu associei essa cena a Dolores. Pode ser que eu esteja errado, mas é para isso que eu quero a opinião de vocês, tá? Tem uma hora que o Ford tá apresentando a narrativa dele e ele tá analisando o rosto de um host. Deu a entender que era uma mulher loira. A minha pergunta é, se esse host for uma mulher loira, ela é a Dolores? Aquele host que estava sendo criado na sala secreta é uma nova Dolores? Quero que vocês comentem isso aí, porque eu tô com essa impressão que ele criou uma nova Dolores. Lembra que nessa mesma apresentação do Ford, da narrativa dele, a gente vê que o Ted tá na frente do Ford e aparentemente o Ted, ele tá acudindo ali, segurando, enfim, né? Uma host loira que tá no chão. De novo, seria a Dolores? Deixa no comentário, tá? E para encerrar a parte da Dolores, ela tem aquela cena que a gente já viu algumas vezes, que é ela, há 35 anos atrás, dando um tiro, se matando, né? Agora, eu achei bem interessante a participação do William na promo. Primeiro ele aparece a cavalo, sozinho ali, observando alguma coisa, ou alguém. A gente não consegue ver, né? Mas depois vem a melhor parte. A gente vê que o William tá matando um soldado confederado, o Logan tá sentado no chão, todo desacorçoado ali, para baixo, com uma cara de perdedor. E quem tá ao fundo em pé? O Lawrence. O Lawrence voltou. E depois a gente tem uma outra cena que é sequência dessa anterior. Não me lembro bem se é o William ou se é o Lawrence atirando num confederado. Mas, cara, eles conseguiram reencontrar o Lawrence. Show de bola. O Ted aparece duas vezes, como eu já falei anteriormente, ele segurando a host no chão, né? Com o Ford atrás dele, né? E num frame bem rápido ali, ele atirando num cara. Eu não consegui identificar quem era aquele cara. E o Ted foi apenas isso. Foi bem rápido. Não esclareceu nada, assim. E o Ford, já falei, né? Ele alisa o rosto de uma host loira. Depois ele tá atrás ali do Ted, que tá acudindo uma host no chão. E tem uma cena com o Ford na sala dele, que pega um plano aberto. A gente vê que ele tá na mesa dele trabalhando. À direita a gente vê que tem aquela mesa onde tem a maquete. Tem aquele móvel que tem o busto da Dolores. Aquele mesmo móvel que ele tira o caderno do Arnold lá, que tem os desenhos da Dolores, do Maisie lá. E uma outra parte assim à esquerda ainda do escritório, que o escritório é bem grande, né? Ah, pra quem não reparou, em cima daquele móvel tem o busto da Dolores. Dá uma olhadinha com atenção, vocês vão notar bem que é a Dolores. Até porque a Dolores é o primeiro host que eles criaram, né? Então, ter esse simbolismo, essa referência, é bem interessante, né? E a promo, ela foi basicamente isso aí, pessoal, tá? Teve a locução toda do Ford e tal, e no final a gente teve aquela frase, que já tá ficando repetitiva, né? Esses prazeres violentos têm fins violentos. Pessoal, então assim, a Angela desbloqueou as memórias do Ted, onde o Ted
tá junto do Wyatt matando vários soldados em Escalante. Escalante é aquela cidadezinha da igreja e tal, onde eram treinados os robôs e tal. O que que acontece? Eu entendi da seguinte forma. Durante a temporada inteira, a gente vê que o Ted é o cara que vai proteger a Dolores, que vai fazer as vontades da Dolores, etc e tal. A gente tem que lembrar que a Dolores matou o Arnold. E a gente tem que lembrar que o Wyatt matou o general. Então o que acontece? Eu acho que o Wyatt é a Dolores. E o general em questão que morreu é o Arnold. Vocês têm que lembrar que o Ford falou pro Ted se o Ted queria um papel na nova narrativa dele. E aí ele criou o personagem do Wyatt. Então o que que ele fez? Provavelmente ele simplesmente desbloqueou a memória antiga, ou seja, o que aconteceu 35 anos atrás, no caso da morte do Arnold, ele simplesmente desbloqueou e mascarou como se o Ted e o Wyatt estivessem matando vários soldados. Mas na verdade era o Ted e a Dolores matando os hosts em Escalante, ou lá na cidadezinha. Agora me surgiu uma dúvida. Aquele momento que o Ford coloca o Ted na narrativa, é um novo Ted? Porque a Angela matou o Ted. É aquele que tá chegando no trem que a gente viu na promo? É um novo Ted? Aquele que o Ford tá fazendo a apresentação da narrativa e o Ted tá na frente dele. Esse Ted conversando com o Ford é o mesmo Ted? E mais, aquele momento que o Ford conversa com a Dolores. Se vocês repararem, o Ford tá examinando com muita atenção a mão da Dolores. Será? E a Dolores pergunta pra ele: "Ah, nós somos velhos amigos?" E ele diz pra ela que não, que definitivamente não. Será que aquela Dolores já é a nova Dolores que eu tô supondo, que foi criada na sala secreta, que é aquela que ele alisa o rosto na apresentação da narrativa dele? Lembrando que ele convidou a diretoria da Delos para apresentar a narrativa dele. Então a narrativa dele é muito importante, não é qualquer coisa. Pessoal, comenta aí se tudo isso que eu falei é viagem minha, se faz algum sentido para vocês. E mais importante, eu tô num hype fenomenal para assistir esse último episódio. Vai ser 1h30 de hype lá no talo. Meu, eu peço pra vocês, por favor, põe aqui no comentário a opinião de vocês. Se vocês concordam comigo, com essas especulações que eu fiz, se é viagem minha, deixa aqui no comentário, por favor. Desculpa pelo vídeo ter ficado muito longo, mas como eu falei, eram muitas coisas pra gente estar detalhando, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, isso ajuda bastante. E mais importante, se inscreve no canal!